Bem, meus amigos, já falamos no vídeo anterior desta parte sobre conjunto aberto, falamos o que é um ponto interior e agora nós vamos falar um pouco sobre união e interseção de conjuntos abertos, ok? Bem, vamos lembrar que um conjunto aberto é um conjunto onde todos os pontos são interiores, ou seja, é um conjunto que coincide com o seu interior. Todos os pontos desse conjunto são interiores. Então, é isso basicamente. Vamos provar dois resultados dados na página 49 do livro do professor Elon Lages Lima, Análise Real, volume 1. O primeiro resultado diz o seguinte, né? Ele diz que se A1 e A2 são conjuntos abertos, segue que a interseção entre eles é um conjunto aberto. Como é que eu vou provar isso aí? Bem, para você provar que um conjunto é aberto, basta você tomar um ponto qualquer desse conjunto e mostrar que ele é aberto. Se for um ponto qualquer, está provado. Então, seja A um ponto que pertence à interseção. Nós vamos provar que este ponto é um ponto pertencente ao interior do conjunto, né? Que ele é um ponto interior e como ele é um ponto qualquer, isso basta para provar que o conjunto interseção que está bem aqui é de fato um conjunto aberto. Tá bem? Bem, do fato de A pertencer à interseção, é claro que A pertence a A1 e o ponto A também pertence ao conjunto A2. Mas lembre o seguinte, lembre que tanto A1 quanto A2 são abertos, né? Então, do fato de A pertencer a A1 e A1 ser aberto, existe um certo ε1 positivo, tal que o intervalo aberto de extremos A menos ε1, A mais ε1, esse intervalo está contido em A1. De maneira análoga, se o A pertence a 2, existe um certo ε2 positivo, tal que o intervalo de extremos A menos ε2, A mais ε2, pertence a A2. O que você vai fazer agora é o seguinte, adotar um ε, que é o mínimo entre os épsilons que você já usou, né? No caso, ε1 e ε2. Tudo bem? Bem, se esse ε aqui é o mínimo, isso significa dizer o quê? Que A menos ε, o intervalo de extremos A menos ε, A mais ε, está contido em A menos ε, no intervalo de extremos A menos ε1, A mais ε1. Mas esse intervalo, pelo que já vimos aqui, está contido em A1. Daí segue que A menos ε1, A menos ε, o intervalo de extremos A menos ε, A mais ε, está contido em A1. Ainda podemos dizer que o intervalo de extremos A mais ε, A menos ε, A mais ε, está contido no intervalo de extremos A menos ε2, A mais ε2. Mas esse intervalo por aqui, vemos que ele está contido em A2. E daí segue que A menos ε, A mais ε, né? Esse intervalo de extremos A menos ε, A mais ε, também está contido em A2. Vamos agora aproveitar essas duas informações aqui. Dessas afirmações aí segue
que A menos epsilon, né, o intervalo de extremos A menos epsilon, A mais epsilon, está contido na interseção. E isso implica dizer o quê? Que A pertence ao interior da interseção entre A1 e A2. Já que A é um ponto qualquer que eu tomei, podemos dizer ainda que o conjunto interseção entre A1 e A2 é aberto. E com isso, essa primeira afirmação está provada, tá? O que, portanto, provamos aqui? Tomamos um ponto qualquer na interseção. Utilizamos aqui o fato de A1 e A2 serem abertos. Devido a isso, acontecem esses dois fatos aí que eu destaquei. Você vai tomar o epsilon, que é o mínimo entre os dois epsilons que você tomou. Fazendo isso, você vai pegar um intervalo que está contido tanto aqui quanto aqui, porque o centro é o A, né? O centro é o mesmo. Já que você pegou um raio pequeno, que é esse epsilon, com certeza essas inclusões aqui acontecem, tá? E aí pronto. Dessas duas afirmações destacadas em vermelho, segue essa afirmação aqui em amarelo. Disso aí, o A está no interior da interseção, portanto o A é aberto. A interseção, o conjunto de interseção é aberto, tá? Isso é válido, isso é verídico, sempre que nós tivermos uma interseção finita. Aqui é uma interseção entre dois conjuntos, portanto isso aí é válido. Nós vamos ver daqui a pouco que isso não é válido para uma interseção infinita. Mas antes eu vou provar um outro resultado, que uma união de conjuntos abertos é aberta, né? Isto é, se você tem uma família A lambda, onde lambda pertence a um certo L, esse L seja finito ou infinito, se essa família é uma família de abertos, se você tem uma família de abertos, o conjunto A, que é a união desses conjuntos aí, também é aberto. Nós queremos provar isso aí, né? Pronto. Bem, como é que nós vamos provar isso aí, pessoal? Bem simples. Eu vou tomar um elemento A pertencente a essa família, né? Ora, se A pertence... Desculpa, um certo A pertencente à união de toda essa família, tá? Se o A pertence ao conjunto A, que é a união, dizemos que existe, então, um certo lambda pertencente a L, tal que A pertence a lambda. Tá? Sim. Se o elemento pertence à união, então significa que ele está em um dos elementos dessa união. É uma união de conjuntos. O A, se ele pertence à união, ele está em pelo menos um dos A lambda, né, dessa família. Muito bem. Só que nós sabemos que a família é de abertos. Então, existe algum epsilon positivo, tal que o intervalo de centro A e raio epsilon está contido em A lambda. Só que veja bem, toda vez que você trabalha com uma união de conjuntos, todos os conjuntos dessa união estão contidos na união. Sim, se eu tenho uma união A1, A2 e A3, é claro que o A1 está contido na união, o A2 está contido na união e o A3 também está contido na união. É aqui o bizu. Então, bem aqui, você tem que esse A lambda está contido em A, né? Inclusive eu coloquei esse lambda muito grande, né? Mas vocês vão entender. Deixa eu tentar diminuir só para ficar uma coisa mais simpática de enxergar, né? O lambda é um índice, tá? Então,
Vou colocar de menorzinho aqui. Bem, aqui também tem que pôr esse a lambda. Muito bem, tá aí. Então, veja bem. Dessas inclusões, nós temos que A menos epsilon, A mais epsilon, está contido em A. Portanto, A pertence ao interior do conjunto A. Isso significa que A é aberto. E está feito. O resultado está pronto. Ok? Bem, por último, nesse momento, eu vou provar bem aqui para vocês que uma interseção infinita de abertos pode não ser um aberto. Nós vimos que a interseção finita de abertos é um aberto, mas a interseção infinita talvez não seja um aberto. E eu vou provar isso agora. Veja bem. Eu vou tomar uma família de conjuntos aqui A1, que é um intervalo de centro 0 e raio 1. Posso tomar um certo A2, que é um intervalo de centro 0 e raio meio. Posso tomar um A3, que é um intervalo de centro 0 e raio 1/3, até que eu vou ter um certo AN, que é um intervalo de centro 0 e raio 1/n. Tá? Na prática, o que nós temos é isso aqui, pessoal. Nós temos intervalos que vão ficando cada vez menores, né? Nós temos, por exemplo, esse primeiro aqui, que menos 1 e 1. Vou colocar o 0 bem aqui, né? Bem no meio. Tá bom? Aí tem um segundo intervalo aqui, que já é de extremos menos meio e meio. Para cá tem um outro que é menos 1/3. 1/3. Ou seja, o intervalo vai ficando cada vez menor. O intervalo começa assim. Depois o intervalo vem assim, né? Depois ele fica um pouco menor. E assim vai. Os intervalos vão encolhendo, é isso que eu quero dizer. Nós vamos provar aqui, veja bem. Nós vamos provar que a interseção entre esses AN com N natural é constituída apenas pelo conjunto, é constituída apenas pelo elemento 0. E esse conjunto não é aberto, eu vou provar isso depois. Muito simples, pessoal. Esses intervalos eles vão encolhendo infinitamente, porque o conjunto dos naturais é infinito. Então, a jogada aqui é a seguinte: você vai tomar um elemento diferente de 0 e você vai mostrar que existe um dos elementos dessa família de conjuntos que não tem esse elemento. Portanto, como um dos elementos da família não tem esse elemento, a interseção de todos os elementos da família não vai ter esse elemento. Apenas o 0 tem essa condição. Por quê? Porque o 0 está em todos aqui, tá? O 0 está em todos aqui. Claro, ele é o centro do intervalo, então ele está em todos, né? Muito bem. Dado um x diferente de 0, você vai ver o seguinte. Você vai ver que o módulo de x ganha de 1 sobre n. E assim, x não pertence ao AN.
Logo, X não pertence à interseção dos AN, né? Pronto, está provado. Peguei um X diferente de zero, mostrei que existe um certo AN. Ah, tá. Pera aí, só tem que melhorar aqui alguns detalhes, né? A gente pode colocar até assim, né? Temos que módulo de x ganha de 1 sobre n para n suficientemente grande, né? Tem que colocar isso aqui. Não é para qualquer n que vale isso, é para n suficientemente grande. Porque para um n suficientemente grande, o intervalo torna-se pequeno, né? Isso aqui fica muito pequeno, o intervalo fica muito pequeno. Então, logo, né, concluindo aqui, logo, x não pertence ao AN, e daí x não pertence à interseção dos AN. Né? Tá feito. Tá feito. Por exemplo, se você toma um x, vamos supor que o teu x seja 0,00005, né? Ora, quem é esse x aí? Esse x aí, ele é 5 sobre 10 mil, né? 5 sobre 10 mil. Ou é 5 ou é 100 mil? Acho que é 100 mil, né? A vírgula anda 5 casas. Então são 5 zeros embaixo. Ora, simplificando em cima e embaixo por 5, tu vai ter 1 sobre 100 mil dividido por 5 dá 20 mil. Então pronto, esse x aí, ele não pertence ao intervalo a 20.001. Sim. Por que ele não pertence? Eu coloquei 200, né? Ao intervalo 20.001. Deixa eu só dar uma apagada aqui. X não pertence ao intervalo a 20.001. Por que não pertence? Porque 1 sobre... É só você ver o seguinte, né? Que 1 sobre 20 mil ganha de 1 sobre 20.001. Que é exatamente o que nós temos aqui, ó. Ele colocou o módulo, lógico, porque esse número pode ser negativo, né? Então ele usou o módulo ali. Mas é essa a ideia, pessoal. Isso aqui garante para você, portanto, que nenhum x diferente de zero vai estar nessa interseção. Essa interseção é zero. E, portanto, essa interseção aí de AN está provado, portanto, que essa interseção tem apenas o zero, né? É um conjunto unitário com apenas o zero. E esse conjunto não é aberto. Claro, porque se você pegar qualquer epsilon, o intervalinho de extremos 0 menos epsilon, 0 mais epsilon, não está contido em zero. Portanto, está provado que esse conjunto aqui, de fato, ele não é aberto. Então, uma interseção infinita de abertos não necessariamente é um conjunto aberto. Certo? Obrigado.